Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje, a gente entrevista a tenista sobre cadeira de rodas, educadora física e preparadora física, Suelen Serral. A Suelen, ela começou a carreira dela no futebol de campo, ela teve que deixar o futebol de campo e encontrou estímulo nas quadras de tênis sobre cadeira de rodas. Em 2019, ela foi campeã da etapa São Paulo do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis sobre Rodas. E a Suelen está aqui com a gente já na transmissão. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Suelen. Boa tarde a todos. É um prazer receber o convite de vocês. É um pouquinho da minha história aí. Fiz um resumo breve, mas agora a gente quer saber detalhes. Suelen, você começou a tua carreira, né, no esporte com futebol profissional. O que te levou primeiro a escolher o futebol? Eu comecei no esporte com 8 anos de idade, que eu fiz karatê, e eu sempre fui apaixonada por futebol, e loucamente. Joguei durante muitos anos, até os meus 25 anos eu joguei futebol. Comecei com 10, joguei esses 15 anos aí de futebol, e pelas lesões que o futebol me trouxe, eu tive que abandonar a coisa que eu mais amava. E você, inclusive, chegou a participar do Campeonato Paulista de 2011, jogou pela Portuguesa, né? Como que foi para você ter que deixar o futebol naquele momento por causa dessas lesões? A minha despedida de campo foi em 2011 mesmo, quando eu joguei pela Portuguesa, onde foi a última lesão que eu tive, e de tantas já tendo, virou crônico, e hoje me tirou da parte do esporte que eu mais amo na vida. Foi uma dificuldade, eu não podia ficar parada, né? Então, o que eu fiz foi substituir. Eu precisava estar em movimento, eu sou uma pessoa mega hiperativa, então eu precisava estar em movimento. Isso eu passei por outros mais esportes, até hoje estar jogando tênis. Agora me conta, você falou que você teve várias lesões, onde foram essas lesões? Que tipo de locais ou movimentos elas afetaram? Hoje eu não consigo mais correr, né, com tanta intensidade, eu sinto dores diariamente. Eu tenho fibromialgia desde os meus 17 anos, eu tenho instabilidade crônica no tornozelo e no joelho, e má formação patelar também no joelho. E, se virar e dar uma brincada, até dá, mas isso eu pago um preço alto, tipo de uma semana de dores insuportáveis, não conseguindo pôr o pé no chão. Você, antes de chegar no tênis sobre cadeira de rodas, você passou ali pelo vôlei sentado. Como que foi a tua experiência ao praticar vôlei sentado? Eu sou apaixonada por todos os esportes. Eu, como você colocou, eu sou educadora física e já acompanho o Paradesporto tem 10 anos. E eu recebi um convite pela minha lesão para jogar. Nós fomos vice-campeão paulista, eu já sou vice-campeã brasileira e terceiro lugar também brasileiro no vôlei sentado. Aí, pela mudança das regras que teve, e a minha lesão não podia mais competir. Aí, novamente, tive que procurar outro esporte. E como que você encontrou o tênis sobre cadeira de rodas? Já tinha alguma experiência prévia no tênis, alguma habilidade? Como é que foi isso? Não, eu falo que uma bolinha pequena nunca passou perto das minhas mãos. Sempre eram umas bolas maiores para jogar futebol, ou vôlei, o que for. Eu não sabia nem o que era pegar na raquete. O tênis veio até a mim. Eu, procurando um esporte, recebi um convite da Atitude Paradesportiva, né, que é da qual eu faço parte, que nós treinamos no Clube Espéria, falando que eu podia fazer isso, né, poderia jogar pela minha lesão. E eu falei, independente do esporte, já amei. E foi assim, comecei o ano passado, foi meu primeiro ano, eu comecei logo após o carnaval,
Esse ano ainda os treinos não voltaram por causa da pandemia. Nós estamos sem treinar, todo mundo aguado. E aí me apaixonei, em menos de 3 meses eu já estava disputando meu primeiro torneio. E você também já teve um ótimo resultado, né, no Campeonato Brasileiro Interclubes de tênis sobre cadeira de rodas, né? Já foi campeã dessa fase, né, do torneio. Nesse do tênis, o Interclubes, é que assim, nós temos vários torneios, né, no decorrer do ano. O ano passado eu disputei, eu acho que 10 torneios e consegui trazer no Interclubes ser campeã no simples e vice no dupla. Agora conta para mim, você falou assim que você não tinha nenhuma habilidade com bolinha. Como é que foi o seu tempo de adaptação, a sua adaptação no tênis sobre cadeira de rodas, né? Você falou que você consegue andar, né? Você tem dificuldade para correr, mas você consegue andar. Como que foi essa adaptação à cadeira de rodas e ao esporte? Eu não tive muito problema por ter treinado, por eu já ter participado de comissão técnica de basquete sobre rodas e acompanhar o basquete, eu sempre brinquei na cadeira, mas nunca tinha tocado uma cadeira. Para mim, o mais difícil foi coordenar o movimento. É segurar a raquete, tocar a cadeira e bater na bolinha. Mas minha adaptação, eu sempre fiz o esporte em si, disciplina. E por ser muito disciplinada, eu era a primeira a chegar no treino e a última a sair. Então, eu comecei como iniciação, né? Lá nós temos o projeto de iniciação. Eu fiquei 1 mês só na iniciação, que era só de sábado. Depois já parti para o alto rendimento. Nossa, que rápido! Por exemplo, com relação às regras, posicionamento, o tênis sobre rodas, sobre cadeiras de rodas, ele tem alguma especificidade quando a gente compara com o tênis convencional? A única diferença, é que nós podemos ter 2 kicks na quadra. No tênis convencional é um só. O resto, todas as regras são iguais. Até a rivalidade é igual. Exatamente. Quer dizer, o único benefício é que você tem um pouquinho mais de tempo para chegar na bola. Você falou dos 2 kicks, né, ou não? No alto rendimento, são poucas as vezes que nós deixamos a bola quicar fazer o kick 2 vezes. Porque a maioria do jogo é tão dinâmico que acabamos pegando na primeira ou sem até kick. Você falou para mim, né, a gente voltando até a falar sobre os torneios, você falou assim que você teve esse bom rendimento no torneio Interclubes. Você está representando algum clube, ou você representou algum clube em 2019? Assim, tem alguns torneios que os atletas não representam a clubes, e sim a nós, né, ao atleta. Mas assim, eu jogo pelo Clube Espéria, né, pela atividade paradesportiva da Adriana, meus técnicos Sérgio Gatto, que é um dos pioneiros do tênis em cadeira de rodas, e o professor Guilherme. Então, assim, sempre alguns torneios não é permitido você pôr a camisa da equipe. Então, assim, porque é um ITF, né, um torneio internacional. Mas a maioria quando pergunta, eu sou do Clube Espéria e continuo. Nós treinamos ali perto do Tietê, na Armênia. E agora conta para mim, né, como que você se mantém, né? Eu sei que você é preparadora física, né? Você também atua como treinadora e como para-atleta nesse momento. Como que você se mantém? Dá para se manter só como para-atleta? Você atua também como preparadora física para complementar? Tem Bolsa Atleta? Como que é essa sobrevivência financeira como para-atleta? Então eu vou colocar uma coisa assim. Eu, em 1 ano, né, desde fevereiro até dezembro, que foram os torneios que eu disputei, eu fechei, né, no ranking brasileiro como 7ª melhor do Brasil no duplas e 11ª no simples. Como funciona? O paradesporto, ainda nós não temos essa estrutura de viver do esporte. Alguns atletas sim, mas nós não. O tênis, você precisa
tá para recebendo um Bolsa Atleta, precisa estar entre as 3 melhores do Brasil. E como eu comecei agora, então não consegui, e assim, é uma coisa que é muito difícil, porque não, para entender, os torneios somos nós que pagamos, né? Sou eu que banco meu torneio, passagem de avião e tudo mais. Fica difícil se você, no tênis, como é pontuação, se você deixa de ir em 2 torneios, sua probabilidade de conseguir um Bolsa Atleta é mais difícil ainda. Então, assim, Então você... eu vivo do meu trabalho. Então, realmente, você tem que custear todos os torneios dos quais você participa. Quando você tem um resultado bom, nesse caso, fica mais fácil correr atrás de patrocínio. Por exemplo, você ganhou uma etapa, né, desse campeonato interclubes. Apareceu alguma coisa para te ajudar ou facilita na busca de um patrocínio? O patrocínio hoje em dia está muito difícil para os atletas, né? Que nem eu tenho um patrocínio do meu material esportivo, né, da minha cadeira. Hoje eu sou patrocinada pela Jumper Equipamentos, da qual tem um dos melhores materiais para alto rendimento, né? Minha cadeira é feita todinha sob medida. Até mesmo acabei de receber ela e ainda não estreiei ela na quadra. E que já ajuda bastante. Para quem não sabe, uma cadeira nossa de jogo custa em torno de R$10 mil. Então, assim, já ajudou. Então, você tem o gasto com a cadeira, o gasto com as viagens e o gasto também com a preparação. É muita coisa, é muito investimento, às vezes um investimento até maior no esporte paralímpico, né? Que você precisa, às vezes, de um suporte para poder jogar ou praticar o esporte, do que, inclusive, nos esportes olímpicos, né? Dependendo do esporte, você ainda tem esse gasto, né? Eu brinco que para você jogar basquete no convencional, você só precisa levar a bola. Pro basquete sobre rodas, não já. Você tem que levar cadeira, roda reserva. É que nem no tênis. No tênis, quem for jogar, o gasto é a raquete. Nós não, é a cadeira, é a raquete, porque ainda tem a raquete, tem o grip, tudo coisas que nós usamos, assim, de um treino acaba e temos que trocar, só a raquete que dura um pouco mais. Tem alimentação, academia, tudo isso. Agora, me conta uma coisa, por exemplo, você falou assim que você participou de 10 torneios no ano passado, você já está tendo um bom posicionamento do ranking, né, da tua modalidade. Se esse ano as coisas estivessem acontecendo normalmente, você conseguiria, por exemplo, se classificar para os Jogos Paralímpicos de Tóquio? Não, porque o que acontece? Isso daí tá dando... Porque o ranking, eu teria que estar pelo menos já disputando 2 anos. E ter disputado alguns torneios lá fora, para ranquear internacionalmente. Aí o que acontece? Hoje a número 1 do Brasil é a Mary Cole, parceirona minha. Então, ela joga tantos campeonatos aqui no Brasil, nós ranqueamos aqui no Brasil. Quando você joga lá fora, você ranqueia lá fora. Então, aí é o internacional. Então, eu precisaria estar com uma estrutura de treinos e competições nacionais e internacionais. Agora, você pensa, por exemplo, em Paris 2024, a gente não sabe nem se vai mudar o ano por conta dessas alterações que estão acontecendo agora em virtude da pandemia. Você já está pensando lá em Paris? Sou uma pessoa que eu amo esporte porque me desafia todo dia a ser melhor. E esse ano meu objetivo era ficar as 3 melhores do Brasil. E deu a pandemia. Mas a intenção é essa, é treinar bastante para poder estar disputando uma Paralimpíada. É isso aí, né? Pensando com um sonho com a cabeça nas Paralimpíadas, né? Você falou assim dos treinamentos que você estava fazendo no Espéria, treinamentos presenciais, nesse período de pandemia. Como você está fazendo para se manter com um bom rendimento físico, com uma boa condição física? O tênis você não precisa ser forte, né? Você precisa ficar leve. Então, assim, imagina, em pandemia, que todo mundo está comendo todos os tijolos da casa,
Tá bem difícil, mas eu sou muito disciplinada, então eu mantenho fazendo todas as minhas atividades na minha casa. Montei mais ou menos uma mini academia, continuo com a alimentação balanceada. Então, assim, só mudou a parte técnica e tática, que eu não estou conseguindo treinar no coletivo, mas o de manter o corpo, sim. Por enquanto você está conseguindo desafiar aí a pandemia e se manter fit. Não, tô levando numa boa. É isso aí. Bom, a conversa tá boa, mas a gente vai continuar falando sobre paradesporto, sobre treinamento, sobre condicionamento físico, mais no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a tenista sobre cadeira de rodas e também educadora e preparadora física, Suelen Serral. Suelen, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre como manter o condicionamento físico nessa pandemia. Além de você, atleta, para-atleta, você também cuida de outras para-atletas, inclusive jogadoras de basquete sobre rodas, uma delas a Paola Plocker, que é pivô, e também a Gabriela. Como que você está fazendo para manter o condicionamento físico delas, que são atletas também de alto rendimento, né, que estão na seleção brasileira de basquete sobre rodas e já pensando na preparação de Tóquio agora 2021, né? Sim, então, quando deu a pandemia, eu estava em Santa Catarina, porque eu estava lá treinando, quando parou tudo, porque lá tem um pessoal que treina, eu fui para lá para fazer meu treinamento, e aí deu a pandemia. Imagina, todo mundo, atletas, todo mundo desesperado. A Paola Klockler, eu acompanho ela já tem 10 anos, né, nesse meio. Ela é jogadora da Seleção Brasileira de Basquete todo esse tempo. Não ama isso mais que tudo. E a Gabi, ela é a nova integrante da Seleção Brasileira, foi pro Parapan, que acabou de acontecer, e elas entraram em desespero, falando que agora elas não iam conseguir manter. E entraram em contato comigo, conversamos, e desde o primeiro dia de pandemia, eu que monto os treinos, eu que acompanho, eu faço eles online, acompanho todos os treinos com objetivos diferentes, e até mesmo nós até gravamos um vídeo um tempo atrás mostrando que treinar em casa dá resultado sim, porque elas obtiveram uns resultados muito bons de massa muscular, de rendimento, né? Não caiu o rendimento delas, até mesmo para evitar lesão, né? Os atletas nós que estamos muito tempo parado, para se lesionar fica mais fácil. Então elas treinam todo dia, 2 períodos. De manhã a parte, né, da musculação, e à tarde eu passo específico com as cadeiras delas. Então vocês fazem treinamento online, como é que é essa rotina de contato mesmo? Sim, quando às vezes por estar com o tempo corrido, eu deixo um treino gravado para elas, que elas têm tantos dias para fazer, e aí elas são obrigadas a filmar o treino e me mandar depois, para eu poder ver. Ah, então elas têm lição de casa. Tem lição de casa. Até mesmo que teve um tempo que até a Gabi e a Paola se juntaram nessa pandemia para treinarem juntas, para motivar mais. Como também teve um tempo que a Paola foi treinar comigo. Então, assim, nós estamos evitando o contato com todo mundo, mas tem algumas coisas que não dá para falar por internet, né? Precisa, é uma coisa que é muito séria, o treinamento. Agora, a gente estava explicando para a gente sobre a dificuldade de você conseguir Bolsa Atleta, né? Você também cuida das meninas, também são atletas de alto rendimento, elas estão com alguma dificuldade com relação
ao Bolsa Atleta, estão com alguma dificuldade para se manter financeiramente nesse período, né? É assim, o Bolsa Atleta tem vários segmentos para você conseguir ter ele. A Paola recebe o Bolsa Atleta, então assim, é o que está fazendo ela se manter. A Gabriela também, mas está todo mundo desesperado por esse ano não ter tido competição, então pode ser que o ano que vem não venha a Bolsa Atleta, porque não é culpa nossa. Como você vai virar primeiro do Brasil esse ano, sendo que não teve torneio? Então, o que a gente está sabendo aqui, até a produção apurou o material, que até fevereiro de 2021 está garantida essa conexão entre os anos e depois tem um novo edital. Pelo menos até fevereiro, a informação que a gente tem é que está garantido, mas o problema é o depois, né? As coisas ainda estão se estruturando, né? A gente não sabe quando que vai voltar. Inclusive, houve aí uma comunicação do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro dizendo que talvez, se não houver uma vacina, pode ser que não haja também as Olimpíadas de Tóquio, as Paralimpíadas de Tóquio. Você acha isso possível ou não? Virar as competições aqui do Brasil mesmo, né? Se vocês falaram comitê, é o Misael, que é o presidente. Misael Conrado, isso mesmo. É o Misael. Então, assim, aqui estaria previsto para voltar as competições em outubro, mas não voltou nem os treinamentos. É muito risco, porque não ter uma Paralimpíadas, alterar a data, isso acarreta uma dificuldade muito grande para a gente, porque nós temos todo um calendário de competições, e perder um ano vai ser bem significativo, mas eu sou a favor, que é melhor nós perdermos um ano do que colocarmos nossa saúde em risco. E acredito que, assim, se o Japão não estiver seguro, não terá. Eles conseguem parar. O que na época a gente ouviu comentários também é que alguns atletas têm algumas doenças, né, que fazem parte do grupo de risco. Algumas doenças, inclusive, é quase todo mundo um grupo de risco. Então, você tem algumas doenças degenerativas e é bem complicado manter toda essa galera segura, né? Eu mesmo sou de risco, eu sou asmática. Então, é muita gente do grupo de risco, né? Realmente tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso. Agora, vamos falar um pouquinho também em termos de estrutura. Você teve a oportunidade de ver os dois lados, né? Como que é a infraestrutura do esporte convencional, ou a gente pode chamar, dependendo do esporte, também de esporte olímpico, e do paradesporto. Em termos de estrutura, o que você sentiu de diferença entre um e outro ao atuar nos dois tipos de esporte, né? Paradesporto e o esporte? É assim, os dois é difícil, tá? Começa por aí, porque o que eu jogava era futebol feminino e não é valorizado no Brasil. Por mais que nós somos potência no futebol, tanto masculino quanto feminino. Tirando isso, a facilidade de patrocínio para o convencional, a demanda é muito maior do que para o paradesporto. Né? Porque entre você perguntar assim para alguém, você conhece os atletas que foram para Paralimpíadas no Rio? Ninguém conhece, não tem mídia. Agora você sabe quem disputou a Olimpíadas 2016 por terem mídia. Essa é uma grande dificuldade. E a falta de conhecimento, né, dessa parte de o pessoal não conhecer o esporte. Porque é o que o pessoal fala, por que você joga tênis em cadeira, se você anda? Aí eu falo assim, porque, galera, se eu conseguisse correr jogando tênis numa quadra, eu queria estar jogando tênis numa quadra. Então, assim, tem esse bloqueio, né, essas crenças ainda que nós temos que quebrar. E, tirando isso, a estrutura também. A estrutura é muito mais fácil. Para nós já é muito mais difícil no paradesporto. Porque ir treinar mesmo, você precisa de um carro. Você tem que levar cadeira e tudo mais. Então, assim, nós temos, eu acho que, mais gastos do que ganhos. É o que eu estava comentando com você, né? Você tem que ter um suporte para você poder praticar o esporte, né? Um suporte muito necessário, né?
um instrumento a mais do que o esporte convencional não tem muitas vezes. A gente tem alguns dados aqui, estou trazendo esses dados, é um dado de 2015 falando do investimento do Comitê Olímpico Brasileiro nas Olimpíadas, né, no esporte, isso em 2016, que foi o ano dos Jogos Olímpicos do Rio. Aqui a gente tem aí o valor de 700 milhões de investimento. E para o Comitê Paralímpico Brasileiro, para o mesmo ano, foram 336 milhões, ou seja, um pouquinho menos da metade, né? A gente só está trazendo algo concreto para ilustrar o que você está falando. E quando Mas você é falou isso da mesmo. falta, quando você falou da falta de visibilidade, a gente também levantou aqui que na Sport TV eles dedicaram 2.400 horas de transmissão dos esportes olímpicos e 150 horas de transmissão dos esportes paralímpicos. A Globo, por exemplo, no caso dos esportes olímpicos, fazia uma cobertura bastante completa, transmitindo alguns dos jogos, algumas das disputas, e no caso dos paralímpicos, fazia uma outra entrada ao vivo nos programas esportivos, colocava um resumo à noite, né, bem tarde. Então, a gente tem uma diferença muito grande, né? Mas, na tua opinião, o fato da gente ter sido sede das Paralimpíadas em 2016 ajudou alguma coisa, mudou alguma coisa ou esclareceu a população de uma maneira geral sobre, pelo menos, alguns tipos de modalidade? É assim, o investimento é totalmente diferente um do outro, como você mesmo colocou. Mídia também. No Rio 2016 eu estava lá porque, como eu tinha cuidado do treinamento da Paola, eu fui lá para prestigiar. Então eu fui para Paralimpíadas. E sabe como nós vimos os amigos jogar? Que nós sabíamos links de YouTube para poder assistir. Isso acontece até lá fora, quando o Brasil joga. Nós não temos cobertura em nada. Então, assim, tirando isso, ajudou 2016. Ajudou. Foi uma das festas mais bonitas. Eu falei que foi uma realização profissional minha. Mas precisava de muito mais. Tipo, não precisava nós termos que fazer campanha para o pessoal ir assistir. Porque ninguém tinha comprado ingresso. Eu acho que não precisava disso. E aí, e o mais engraçado é que o Olímpico não tem um ranking de medalha tão bom quanto o Paralímpico. Só para comparar, trazer dados, né? No Paralímpico foram 72 medalhas, delas 14 medalhas de ouro, e no esporte olímpico foram 19 medalhas ao todo, né? Então, realmente, a diferença da quantidade é bastante grande. O Brasil ficou em 8º nas Paralimpíadas, ficou atrás da Holanda e da Alemanha, mas ele teve um número de medalhas no quadro geral superior, só que menos medalhas de ouro, né? Então, assim, que o desempenho realmente foi muito bom, né? Aí não dá para brincar, falar Estados Unidos, Alemanha, Holanda. Aí nós estamos falando potência, estrutura de treinos e não só de treinos, mas são países que levam o esporte um pouquinho mais a sério, né? Tipo, tem um investimento maior. E mesmo assim, né, o Brasil tem demonstrado, enfim, tem tido um bom desempenho no paradesporto de um modo geral, mesmo tendo muita dificuldade, se destaca muito, né? É que assim, nós falamos que, sabe aquela frase, o brasileiro não desiste nunca? Somos nós mesmos, os atletas principalmente. Porque nós podemos citar várias situações que passamos, mas mesmo assim no outro dia nós estamos indo treinar. É por amor, totalmente amor. Você também, você também trabalha com o condicionamento físico, né, de outros esportes que não são tão conhecidos, como o WCMC cadeirante, né, que é um tipo de variação de skate para cadeirantes, e o CrossFit adaptado. Você precisou fazer algum tipo de capacitação para atuar nesses esportes, para atuar como, enfim, educadora física, como treinadora? É assim, vou colocar para vocês para explicar um pouquinho. WCMX é um esporte radical em cadeira de roda, que nós descemos rampas de skate, essa parte. Lá eu não sou treinadora. Nesse esporte eu brinco também, porque o meu patrocinador
foi os que trouxeram para o Brasil, né? Então, todos os eventos que nós vamos, eu sempre desço de rampa, as rampas com a cadeira, tanto eu quanto a Paola, quanto o Diego Coelho, todos nós fazemos isso. Então, assim, é um esporte meio bem radical. Então, nós descemos rampa, pegamos corrimão, mas tem o pessoal que só treina isso, porque agora o skate virou paralímpico, né? Vai disputar agora. Então, o pessoal que fazia o skate, mesmo sendo deficiente, eles também fazem na cadeira. O CrossFit adaptado, eu tenho algum conhecimento, não sou coach, para ninguém brigar, não sou coach, mas tenho o Diego Coelho, que ele é pioneiro aqui no Brasil também, ele é parceiro, então assim, o que ele precisa, nós dá uma força para ele nos torneios, para ninguém brigar. Mas você precisou, por exemplo, para atuar, né, como você atua, com treinamento, né, de jogadoras de basquete sobre rodas, você precisou de fazer algum tipo de capacitação, ter um conhecimento mais especializado ou não? Não muda. Você dá treinamento, vamos por personal, ou se acompanhar a parte de preparação física, não muda os conceitos básicos do que nós fomos ensinados dentro de uma faculdade. O que muda é você saber a situação, né? Qual a limitação que uma pessoa tem. E isso, eu tenho alguns cursos, sim, tipo, para entender um pouco das lesões, para entender um pouco até mesmo que tem paralisia cerebral, o que compromete, onde pode trabalhar, isso sim, mas foi a fundo para conhecer as deficiências, não de capacitação, porque o treinamento não muda nada. As meninas brincam que eu sou carrasca. Elas falam, não consigo. Eu falei, você não consegue? Não, você vai fazer. Vai mudar. Essa que é a diferença para você tornar um atleta, um simples atleta, num atleta de alto rendimento, né? Tirar ali, espremer até não sair mais nenhuma gotinha de suco, né? É que, assim, não vou negar, hoje a maioria dos deficientes tem medo de frequentar uma academia, porque não tem pessoas qualificadas. E por eles terem, e aí eles não frequentam tanto, mas não muda nada. Eu falo pela Paola que usa uma prótese, ela faz desde agachamento, né, agachamento não, um afundo, vamos colocar para o pessoal entender, como levanta 40 quilos no supino. Não muda nada. Então, assim, é questão de você conhecer a área e tranquilizar, só. É conhecer o que você pode fazer com aquele atleta. Muito obrigada, Suelen. A conversa tá boa. Como eu falei, se a gente não percebe que o tempo está rolando, a gente vai conversando, mas o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a sua participação no Ponto de Vista e boa sorte. Eu que agradeço o convite, espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho da minha história. Quem quiser pode seguir lá no Instagram, tá como Suelen Serral. E vamos torcer que melhore essa pandemia e nós volte às quadras. Foi um prazer imenso, uma boa tarde a todos, um beijo ao programa e precisando, só chamar. Então esse foi o Ponto de Vista em que a gente conversou com a tenista sobre cadeiras de rodas e também preparadora física Suelen Serral. E eu convido você para continuar acompanhando a nossa programação e até o próximo Ponto de Vista.